Paz e graça a todos os meus irmãos dessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu estava aqui cantando e observando. Eu vou ver se ainda essa semana eu passo um pente fino nas letras dos nossos cânticos, para fazer uma revisão tanto da nova ortografia, as novas regras. Tem umas coisas que a gente canta que não tem nada a ver. Uns verbos aqui todos trocados, que eu já observei. E vão passando, a gente vai deixando. Às vezes eu vou fazer umas revisões. Além de algumas coisas que a gente canta que você nem sabe o que é. Aquele cântico que entoamos na estante ali, tão bonito, tão significativo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai. Aí tem vários nomes de Deus ali. Eu nem sei se você identifica, sabe o que representa cada uma daquelas expressões hebraicas. El Elyon, El Shaddai. Inclusive a gente canta aquela parte que é errada. Não existe Tcd, como é? Tzedekenu. Além de cantar errado, você nem sabe o que é. Não é Tzedekenu, não existe essa palavra no hebraico. É Tzedekenu, é outra palavra. Aí na música, para a métrica, o som, mas não existe Tzedekenu, como é? Tzedekenu, e não existe essa palavra. É Tzedekenu, é outra. E a gente tem muita coisa que não entende. Por exemplo, quantos aqui sabem o que significa essa sarça, e o que está escrito ali? Tenho certeza que muita gente aqui não sabe, acha que é só um símbolo. Nectamen consumebatur significa e não se consumia, que é o símbolo da sarça de Moisés. Lá no Monte Horebe, ele se aproximou e tinha um arbusto queimando. A chama queimava, mas o arbusto não se consumia. E esse é o símbolo da nossa igreja. Uma chama que não se apaga. Queima sempre, mas não consome o bem. Então, nectamen consumebatur. A gente precisa cantar e viver o que a gente crê, mas o que a gente também identifica. Se eu cantasse aqui algumas músicas em grego ou em hebraico, que olha, eu dou minhas cacetadas, eu conheço. Vocês não iam entender. Ia ser só uma melodia bonita. Eu lembro que há alguns meses, acho que já tem um ano, eu convidei um casal que não está aqui agora de manhã, e eles cantaram uma música aqui em hebraico. Porque ele é de origem, hebraica. Ela é brasileira. E eles cantaram aqui em hebraico. E lá na porta, naquela conversa nossa depois do culto, eu ouvi algumas pessoas cumprimentando-os, acolhendo-os, à igreja e tal. E dizendo, olha, mas que coisa chique, que coisa bonita. Mas nem sabe uma palavra do que eles estavam cantando ali, Aleluia, Adonai, go goim, chaveru, go haumim. É só bonitinho, mas a gente não sabe. Assim são as canções que a gente entoa. E tudo que se faz na vida de uma igreja tem que ser com discernimento, que é o culto racional, saber por que estamos fazendo aquilo e o que aquilo significa. Esta manhã é uma manhã muito especial para mim e para a igreja. Eu quero apresentar algumas coisas a vocês, do que Deus tem feito e do que Deus quer fazer conosco. Antes eu quero abrir um texto da Escritura para fundamentar isso. Abra em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4.
que diz assim, a partir do verso de número 7. Efésios 4, de 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos crentes, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu vou dar ênfase na mensagem dessa manhã à parte final desse texto, o último versículo, mas eu preciso caminhar no texto que li, pela riqueza que ele tem, e porque vai nos dar ainda mais solidez no entendimento do que eu vou falar lá na frente. Queridos, vejam só. Quando Deus pensou em você e em mim, Ele nos viu numa perspectiva missionária. Ele nos chamou para o seu corpo e nos deu um ministério. E o curioso é que o apóstolo Paulo começa essa porção falando da universalidade do ministério. E dá razão teológica para isso, quando diz: e a graça foi concedida a cada um de nós. Cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, biblicamente,
teologicamente, espiritualmente, não pode existir um único servo de Deus que não tenha sido chamado para servir a Cristo no ministério. E a graça foi concedida a cada um de nós. Você, que é um servo de Deus, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi chamado com um propósito. E então veio o apóstolo argumentando aqui, aquela cabeça que Deus deu a ele, dizendo que quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí fala que ele desceu ao Hades, mas depois subiu às alturas e encheu todas as coisas. Fala do senhorio de Cristo, para fundamentar o domínio dele sobre nós. Nós somos servos, ele é o Senhor. Essa é a ideia do apóstolo. E depois ele diz assim: e ele mesmo, não foi a igreja, não foram os concílios, não foi uma pessoa quem deu dons. E ele mesmo. Aí chamou uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, e foi concedendo os dons diversos. E agora vem qual é o propósito de tudo. Eu vou parar uns 2 ou 3 minutos aqui nesse versículos 12 e 13. Veja qual é o propósito de tudo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos crentes, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu traduzir isso para você. É só a gente inverter as frases. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o propósito de Deus é que nós cresçamos e amadureçamos até sermos identificados com Cristo, que é o que ele chama de perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, espiritualmente maduros e produtivos. Agora inverta as frases aqui, vejam só. Ele está dizendo que para que o corpo de Cristo se edifique, ou seja edificado, é preciso que os crentes desempenhem o seu serviço. E para isso eles precisam ser aperfeiçoados. Que a palavra grega para aperfeiçoamento é o treinamento. É o exercício repetitivo. Como um treinamento para levar a pessoa a fazer com excelência alguma coisa. A ideia é essa. Traduzindo tudo então para fechar esse item. Ele está dizendo que Deus chamou apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, para treinar os crentes, orientar, discipular, para que eles aprendam bem o seu ofício. E então desempenhem o seu serviço e a igreja seja edificada. E o segredo daquele cada um de nós, do verso 7, está no verso 13. Ele deu dons a cada um, e o verso 13 diz, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos. Todos. Agora o verso 14.
qual que é o resultado desse treinamento, do desempenho do ministério e do amadurecimento dos crentes. Vejam qual é o resultado no verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe o que é que a maturidade espiritual nos traz? Autonomia, segurança, firmeza e, com tudo isso, descanso e paz. Quem está firmado nas verdades eternas não precisam de mais nada para justificar a sua espiritualidade. Não vai precisar de tapinhas nas costas e afagos humanos para lhe estimularem o ministério. Eles sabem a quem está servindo. Ele faz a obra porque ele está ligado em Deus. Não precisa de recursos audiovisuais incrementados, encantadores, para lhes prender a uma igreja local. Ele fica numa igreja porque ele sabe, tem o discernimento de que ali é o corpo de Cristo. E que ele tem o seu lugar ali para contribuir, abençoar e ser abençoado. Ele não precisa de sinais dos céus, de algum tipo de milagre ou de algo extraordinário para lhe provar que Deus está falando com ele ali, ou que Deus está presente ou não. Ele tem o discernimento dado pelo Espírito, de que Deus está com ele em todo o tempo e em todo lugar. Isso é autonomia espiritual, maturidade que vem pela palavra e o exercício espiritual. É por isso que o crente não pode faltar culto, estudo bíblico, reuniões de treinamento, de oração, porque tudo isso é elemento para o seu crescimento. Se você não dirige um veículo, um carro, talvez você não saiba com precisão o que eu vou ilustrar. Se você dirige, sim, mas não se preocupe não, que eu vou dar uma outra ilustração também. Quando você está aprendendo a dirigir, você se preocupa com como passar as marchas, o tempo de passar as marchas, a sincronia entre passar a marcha, olhar para frente, olhar para o volante, tirar a mão do volante e colocar na marcha, mover os pés, olhar nos retrovisores ao mesmo tempo, olhar nas laterais, ver o que está acontecendo ao redor, movimentação dentro do carro, enfim, é muita coisa para a pessoa se acercar ao mesmo tempo, em tempo real, enquanto tudo acontece. Isso é motivo de desespero para muita gente que está aprendendo a dirigir, não é verdade? Mas quando você aprende, tem segurança, sabe o que está fazendo. Primeiro, você não pensa mais se vai ser primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ré, ou se vai colocar a embreagem agora ou freio depois. Isso tudo está no automático, está na sua autonomia. A questão de a hora de olhar para frente, olhar para trás, tudo isso faz parte de um controle que vai se somando à sua experiência e você então descansa em paz enquanto dirige. Isso é autonomia. Na fé, a mesma coisa. Quando você está firmado no Senhor, você não está preocupado se tem demônio do seu lado, se vem para cá, se vai para lá, se tem alguém que vai se escandalizar, ou alguém que está
fora de controle, ou a igreja está com problemas, ou isso, ou o mundo inteiro está contra você, não importa. Você está firmado no Senhor. Isso é autonomia. E outro exemplo que eu disse que ia dar, se você mexe com computador, ou você está aprendendo. Eu lembro quando eu estava pegando as primeiras dicas, e aprendendo, etc. E então eu clicava alguma coisa, de repente aparecia uma tarjazinha, dizendo que houve uma operação não sei o que lá. E não sei o que lá é uma linguagem técnica, né? Não sei o que lá. E você podia clicar sim ou não. Aí batia o desespero. Se eu clicar sim, o que é que vai acontecer? Se clicar não, o que é que vai acontecer? Eu não tinha ideia. Então, pegava o telefone, fulano, assim. E a pessoa, antes de eu terminar de falar, dizia, clique não. Eu clicava, não dava em nada. Quando sabe, é muito fácil, é muito tranquilo. Quando a gente não sabe, se desespera. A fé é assim também. Quando você conhece o Deus que você adora e serve, e quem você é em Deus, tudo fica claro e fácil. E a gente vai para frente. Fechei o item aqui. Então, ele conclui com esse mas. Mas seguindo a verdade, verso 15, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, não apenas uma parte dele, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Agora vem a frase que eu quero destacar para repartir com você. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meu irmão, efetua o seu próprio aumento. Isso não parece contraditório com o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz que a igreja, ela é edificada pelo Senhor, que é Deus quem dá o crescimento. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. E então a igreja caiu na graça do povo, na simpatia de todo o povo, e o Senhor era quem acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não é Deus quem dá o crescimento? Isso não parece contraditório com o que o próprio apóstolo Paulo disse aos coríntios? Olha, você que está acompanhando pela internet, por favor, não feche a conexão agora, para não pensar que eu estou falando bobagem, viu? Espere eu terminar o argumento aqui. Paulo disse aos coríntios que um pregou, o outro regou, mas o crescimento vem do Senhor. Não foi isso que ele disse? Como é agora que o mesmo apóstolo diz que, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cresçamos em tudo. O crescimento vem de Deus, ou nós podemos produzir o crescimento? Itamar Santana Bezerra, eu sou contra a ideia pragmática, moderna, de crescimento de igreja. Algumas comunidades, que claro, não vou citar nomes, mas é fácil de pesquisar e de identificar, trabalham como algumas empresas, com metas definidas e cobranças aos, entre aspas, funcionários, para que produzam. E a cada trimestre, e a cada período, sejam apresentados aqueles números. E é assim que funciona. Eu já presenciei
Já participei de um processo de seleção ministerial, onde era necessário cumprir e bater metas. Inclusive, a remuneração ministerial era por... Como é que dá o nome? Já fiquei com raiva, perdi o nome. Como é que dá o nome? Por produção. Por produção. E então, a cada semana, fazia-se as contas, e então, pela produção, estabelecia-se a remuneração e aquela loucura. Isso não é a igreja de Cristo. Nós não sabemos quais são, quantos são, onde estão os eleitos de Deus. Essa é uma prerrogativa dos atributos incomunicáveis do Senhor. Só Deus é onisciente e conhece todas as coisas. Jesus disse, está em João capítulo 10. Ele disse, eu conheço as minhas ovelhas, eu as apacentarei, eu irei buscá-las e as levarei para o aprisco. E ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim me convém conduzi-las. É uma obra dele, não da igreja, não do homem. A gente pode, no máximo, juntar gente, ou manter pessoas entretidas, convenientemente cativadas pelas habilidades humanas. E isso não é muito difícil. Estou falando da igreja, o corpo vivo, espiritual e místico de Cristo Jesus. Esse crescimento só o Senhor pode dar. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando para nós é que as ações ministeriais são feitas pela igreja. A proclamação do Evangelho como a senha para que as pessoas venham a Cristo é da igreja somente. É dele o querer e o efetuar, mas é através da igreja, do trabalho da igreja, do trabalho das nossas mãos, de pés diligentes, operosos e não preguiçosos, de uma ação responsável, criativa, sensível ao mover do Senhor. Esse tipo de trabalho Deus espera de nós. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Está em Provérbios. Um dia eu fui mesmo. Fui lá no formigueiro e fiquei só olhando. Meu Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Fiquei olhando as formiguinhas. A obra do Senhor é feita pela igreja. E eu entendo que tudo passa por essa cura que Deus traz ao rebanho. Como ele mesmo diz aqui. E todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Quando há enfermidade, divisão, separações, propósitos diferentes, não tem como ir para frente. Nada. Nem a igreja, nem a família, nenhum elemento da sociedade, nada. Tudo passa por essa cura aqui. E eu entendo que esse é um momento estratégico de Deus mover a nossa igreja, sabia? Eu estava conversando com o irmão, ele estava impressionado com algumas mudanças que a igreja tem sofrido esses últimos tempos. E impressionado, e olhando. E ele veio ver o templo, e eu vim fazer um tour com ele. E então, ficou impressionado. Olha, luminária nova no templo. Ah, o piso novo. Ficou impressionado como ficou. Enfim, foi se impressionando. E eu só observando, caminhando com ele. Aí levei para ele conhecer as nossas salas, que curiosamente metade da igreja não conhece ainda, ou mais da metade. Ele ficou impressionado
com a beleza, a precisão, a edificação, como ficou linda, não tem armengue nenhum. Bom, vocês sabem o que é armengue, não sabem? Armengue. Não tem armengue nenhum. É tudo muito bem feito. E ele ficou impressionado com tudo isso e disse assim, olha, Deus, como Deus está abençoando essa igreja. Aí eu disse assim para ele, rapaz, Deus abençoar a igreja tem que ser no meio do povo. Se o povo estiver alegrinho, feliz, em paz, crescendo, unido, esses são os sinais de que Deus está abençoando. Essas outras coisas, acho que são um complemento, talvez um resultado, talvez um sinal, sim, de que tem alguma coisa diferente acontecendo. E tem mesmo. Deixa eu dizer um negócio para você. Você sabe quanto custa 1 metro quadrado desse piso? Talvez você que trabalhe na área saiba, a maioria não. Ou um split desse. Tudo que a gente está fazendo é muito caro. Quando nós começamos essa obra, o conselho empenhado, encorajado, todo mundo unido, no mesmo propósito, vamos fazer, vamos edificar a igreja, vamos crescer. A gente já estava assustado, com frio na barriga, porque sabíamos que era coisa muito grande, e preocupados de onde virá o recurso. E eu disse para os presbíteros da igreja, eles estão aqui e sabem disso. Eu disse, olha irmãos, quando Deus está na frente, Ele envia o recurso. E o conselho disse amém. Ficamos pedindo emprestado e etc e tal. Nós já passamos dos 350 mil reais e muita coisa foi feita. Elevador já está caminhando, daqui uns dias teremos elevador, a fachada da igreja e tantas coisas. Sabe de onde veio o recurso? Todo dos dízimos e das ofertas do povo de Deus. Não tem ninguém aqui rico, milionário, sobrando dinheiro para doar para a igreja. Dízimos da viúva pobre, inclusive, porque Deus é fiel. Quantos estavam aqui domingo de manhã passado? Muitos. Os que não levantaram a mão também estavam, que eu vi. Nós projetamos aqui o movimento financeiro de 2008. O tanto que a gente investiu. Eu não sei quantos viram que passou um saldo positivo para 2009 de 127 mil. Isso é a bênção de Deus mesmo. Mas não é nada material não, é porque Deus está tratando conosco. Tratou com os pastores, tratou com o conselho. Nós estamos em outra sintonia, a igreja está em outra fase, estamos querendo o crescimento e nós vamos crescer para a glória do Senhor. Estão vendo essa fachada aqui? Pode ir observando se a gente vai se despedir dela. Trocamos o piso, vamos trocar esse altar aqui, vamos tirar esse papel de parede aqui de trás, vamos tirar aqueles cantos ali. Vamos colocar madeira nobre aqui, ó, tudo. Para a glória de Deus. E vamos ajeitar esses bancos aí, que eu sei que você não aguenta mais. Teve uma pessoa que disse, pastor, já tem uns meses, eu vim para cá com minha camisa novinha, saí daqui com uma mancha na camisa, perdi minha camisa. Eu disse, é para você orar mais. Que ficou uma mancha na camisa. Nós vamos aplicar todo o recurso que Deus tem dado à igreja para o desempenho do serviço. Agora escute o que eu vou dizer para finalizar. Eu falei de coisas materiais, não é? Que coisa boa. Mas isso não é nada. Como é, Venâncio? Nada.
nós plantamos um trabalho com a graça de Deus no Lar de Betânia, 2 de julho. Agora eu queria que você abrisse bem o ouvido para o que você vai receber. Colocamos um pastor em tempo integral lá. Uma equipe ministerial de respeito, presbíteros responsáveis, apaixonados pelo trabalho. E hoje a gente tem uma congregação que muito em breve será organizada em mais uma igreja nessa cidade. E falta muito pouco, saiba disso. Recentemente, abraçamos e estamos com um trabalho sendo estruturado, sendo organizado no bairro das Cajazeiras, na região das Cajazeiras, que é uma região populacional maior do que muitas cidades brasileiras, inclusive do que algumas capitais. Mais de 600 mil habitantes. Nós estamos já com um trabalho lá. O conselho designou o pastor Cláudio para coordenar esse trabalho. Brevemente ele vai trazer aqui para nós um relatório com fotos, com imagens, que ele levou para o conselho, mas vai trazer aqui para a igreja quando a gente tiver outros elementos ainda mais. Mas já está animado o trabalho, e está aqui o pastor que vai coordenar o trabalho, mais uma igreja que vamos plantar nas Cajazeiras. Recebemos como pastor, licenciado, nosso irmão João Coelho. Eu vou pedir a ordenação dele antes do final do ano. Ele já está em Santo Antônio de Jesus, animado para o trabalho que vai ser feito ali. Ele trouxe imagens, fotos, e a gente, quando esteve lá, olha, o negócio é para valer. Ore por esses trabalhos. Porque Deus vai nos dar mais uma igreja forte naquela região. E finalmente, eu conversei com o conselho, desde o ano passado, a gente vem trabalhando um projeto que eu chamei de Projetro, um trocadilho, uma palavrinha, a princípio só engraçada, mas que pegou pelo aplicativo dela. Eu quero chamar aqui à frente os meus presbíteros, todos, os diáconos, para virem aqui à frente, simbolicamente, representando a igreja. A visão é a seguinte: Deus colocou na minha mente um versículo. Pastores, presbíteros e diáconos, por favor, venham aqui para frente. Diáconos, pastores e presbíteros, cadê os presbíteros todos, inclusive os em disponibilidade, porque tem tudo a ver com isso, por favor, você precisa vir aqui à frente, esse é um momento de oração, um momento de entrega, de consagração. Por favor, você que é presbítero, vem aqui para frente. Deus me deu uma palavra, um versículo, Provérbios, capítulo 27, versículo 23. Que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Esses irmãos que foram eleitos para esses cargos, eles não foram chamados para servir a Santa Ceia, somente. Ou para se reunir
mensalmente ou quando necessário, para tomar decisões em nome da igreja. Eles foram chamados para pastorear a igreja, para cuidar do rebanho, para apacentar o rebanho, junto com o pastor, o anjo da igreja. E como o rebanho vai crescendo e as demandas são muitas, veio aquela palavra que Deus deu a Jetro, sogro de Moisés. Por isso que o nome é Pró-Jetro. Moisés estava sobrecarregado e ele não dava conta do trabalho. E Deus disse a Jetro, Jetro, fala com Moisés, que como ele está fazendo, não funciona. Primeiro que ele não dá conta. Ele vai se cansar e vai cansar o povo também e não vai dar em lugar nenhum. Então faça o seguinte, diga a Moisés, que escolha homens, pessoas capacitadas, os líderes, e reparta o povo em grupos, em pequenos grupos. E esses acompanharão o rebanho. As coisas fáceis, das demandas mais fáceis, esses líderes tratarão. As que forem mais difíceis, que eles não puderem resolver, eles levam para Moisés. E assim, ninguém se cansa demais e o povo seguirá em paz. Aqui está a liderança, os príncipes do Senhor. E o que é que nós fizemos? O presbítero Digenal foi um instrumento, o presbítero Irã foram os instrumentos, Thelma de Digenal no auxílio. Primeiro nós estabelecemos 3 etapas desse projeto. A primeira etapa, saber quem somos e quantos nós somos. Fizemos um levantamento real da igreja, um recadastramento penoso, demorado, dores de cabeça. No hall nós tínhamos quase 800 pessoas, mas nesse hall tinha gente que já tinha morrido, gente que já está em outra cidade há muitos anos, e enfim, fizemos um enxugamento real no hall que caiu para 400 e tantas pessoas. Fizemos um levantamento de onde estão morando essas pessoas. Muito endereço desatualizado, telefones, enfim, na primeira etapa do projeto, silencioso, vocês nem sabiam disso, mas nós fechamos a membresia da igreja. Hoje nós temos cadastradas, recadastradas, as pessoas que fazem parte da vida da igreja. Sabemos onde elas estão, seus telefones e endereços. Foi a primeira etapa. Descobrimos, nesse mapeamento, onde a igreja está localizada, em cada bairro, todos os membros dos barris, todos os membros do Campo Grande, ou aqui de Nazaré, Tororó, e por aí vai, Brotas, Taigara, a parte baixa da cidade, enfim, onde a igreja está localizada. Em todos esses lugares, a igreja está representada por seus líderes. Então, a segunda etapa desse projeto se inicia hoje aqui. A partir de hoje, cada um desses líderes aqui, eles têm nas mãos uma lista de todos os membros da igreja que fazem parte da sua região, com os nomes, endereços e telefones. E nós, como seus pastores, vamos visitar a igreja inteira, conversar com a igreja, orar com a igreja, saber de suas expectativas, dos seus sonhos, os impedimentos, as necessidades.
e podermos ajudá-los a desenvolver e desempenhar o seu ministério. Uma visita. Acolha os presbíteros e os pastores. Vamos abençoar a nossa igreja. Dentro dessa segunda etapa, não é apenas uma visita feita. Nós vamos estabelecer nessas regiões cultos nos lares, reuniões de cultos nos lares, nessas regiões, para congregar o povo, convidar os vizinhos, os amigos, parentes que não vêm à igreja, mas o culto é lá na casa deles, talvez até por constrangimento ele vá participar. Deus pode falar ao coração deles. E a igreja estará se movendo e se mobilizando nessa área. É a segunda etapa. E a terceira etapa, com a graça de Deus, é depois de tudo isso feito, as visitas feitas, o trabalho de cultos nos lares. É aquele sonho, aquela expectativa de Deus ir movendo as águas e mostrando para o conselho aqueles pontos onde aquele culto no lar se estabeleceu, tem muita gente ali, e a gente então fazer ali um ponto de pregação. E ali se transformar numa nova igreja, para o louvor do nome do Senhor. Chamamos isso de projeto. Então, eu pedi ao conselho que viesse, os presbíteros, junta diaconal, esses líderes que a princípio vão dar o start desse trabalho sensacional que Deus nos deu. Eu disse para eles na nossa última reunião que é um efeito bumerangue. A gente dá e ao mesmo tempo a gente é cobrado. Porque não há como se expor e não sofrer e correr riscos. Não tem como. Mas eu costumo dizer na linguagem futebolística, mais ou menos assim. A gente pode ficar dentro de campo, tocando bola, a vida inteira, tá jogando, mas se alguém não pegar a bola e correr o risco de sofrer uma falta, de ir para cima, de abrir uma possibilidade, fazer uma coisa inédita, arriscar-se, nunca sai gol. Está jogando, mas não sai gol, o placar não muda nunca, fica só naquela ali. Até terminar, até o juiz vir dar a sentença. Não queremos isso, a gente quer gol. A gente quer abrir as possibilidades, deixar Deus fazer a sua obra através do trabalho que a gente está fazendo. E esses irmãos todos que vocês estão olhando aqui, disseram sim a esse trabalho. Louvado seja o Senhor. Não tem truque, não tem segredo, não tem nada mirabolante, não é nada extraordinário. Nós vamos visitar a igreja, fazer cultos nos lares, e Deus vai fazer a sua obra. Vamos ficar todos de pé, por favor, e orar. Santo Deus, bendito Pai, nesta manhã do dia 8 de março de 2009, a igreja reunida adora o Teu nome, celebra a vitória do Cordeiro, proclama as verdades espirituais que encantam a nossa alma, mas também se compromete na Tua presença a Te servir com piedade e temor. Ó Deus, eu quero consagrar a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui na frente. Nós estamos diante do Teu povo, dizendo para o Senhor que vamos abraçar esse projeto. E que vamos ao campo, conhecer o estado das ovelhas e cuidar do rebanho. Fazendo o que o Senhor mandou. E pedimos a unção do Teu divino e santo Espírito. A palavra de discernimento, a palavra de sabedoria, o coração sensível e aberto ao mover das águas.
Pedimos que em cada visita tenha um anjo do Senhor. Em cada encontro tenha um óleo sendo derramado. Em cada momento tenha uma bênção especial do Senhor para a família, para a liderança e para a igreja. E pela fé nós já vemos a igreja festiva, feliz, cuidada, amada, curada, para o louvor do teu nome. Guarda, Senhor, cada um da retaliação do inferno e dá que a glória do Senhor encha esta casa, para o louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, que Deus abençoe o trabalho de cada um. Que Deus dê discernimento mesmo. E o encorajamento que a gente precisa para fazer a obra do Senhor. Que aquela palavra do salmista, Salmo de número 100, nunca saia da nossa cabeça. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele sempre com cânticos. Isso vai fazer toda a diferença. Deus vai recompensar o trabalho das nossas mãos. Abençoar as famílias de vocês. E quando vocês chegarem aqui, a gente chegar no final do ano para colher os molhos, vai ser uma festa maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Vocês podem voltar para os seus lugares e a igreja pode se assentar. Eu separei o hino 172 para a gente cantar com alegria e depositar no altar ofertas e dízimos. O suprimento da casa de Deus. Você que não pensou em dar uma oferta para o trabalho da igreja, você pode pensar agora. Não tem problema nenhum. Puxa, eu não tinha pensado nisso. Pense agora. Ah, mas eu não trouxe dinheiro, estou só com cheque aqui. Serve, viu? Com quanto que tenha fundos, viu? Ou então, um vale, sei lá. Mas se Deus moveu o seu coração, não se constranja. Você que é visitante, muitos pregadores e dirigentes dizem assim, olha, esse é um momento da igreja. Você que é visitante, por favor, essa é uma palavra para a igreja. Não, é para você também. Você está aqui, Deus te abençoou. E se Deus moveu o seu coração para dar uma oferta, fique livre também. Viu? E se você pensar assim, puxa vida, eu queria dar uma oferta maior, mas não sei se a igreja vai aceitar. Vai. Pode dar que vai, com toda alegria. Vai ser uma bênção muito grande, viu? Você que não tem costume de dar nada para a igreja, dê hoje! Espera aí, deixa eu parar aqui, que eu já fiquei de novo todo alterado aqui. Chuvas de bênçãos teremos. Vamos ficar de pé e cantar com toda alegria essa mensagem maravilhosa. Bem forte.
vamos consagrar a Deus essas ofertas, esses dízimos, motivo de tanta alegria para nós e bênção para a igreja. Pai, aqui está a igreja feliz, edificada, tratada pelo Senhor, e trouxe ao altar fruto daquilo que o Senhor tem dado com abundância. Nada nos tem faltado, louvado seja o teu nome. Que o Senhor multiplique a sementeira da igreja. Que o Senhor multiplique a sementeira das famílias da igreja. Que o Senhor abençoe o trabalhador, o empregado, o patrão, em suas finanças, dando recursos necessários para a subsistência. E com isso ainda mais nós nos edificaremos. Em tempos de crise, nós sabemos que quem nos governa é o Senhor. E temos promessas, porque o Senhor é um Deus fiel, louvado seja o teu nome. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso soberano Pai, a comunhão do Espírito, o poder, estejam sobre a igreja de Deus que se reúne aqui agora, e sobre todo o seu povo em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Eu vou te convidar a não sair, que eu quero falar com você lá na porta, viu? Irmãos, eu tenho um comunicado a fazer. Eu sei, moço. Hoje, internacionalmente, se comemora o Dia da Mulher Internacional. Vocês entenderam? E a SAF da igreja tem uma homenagem específica para fazer a uma das nossas irmãs. E eu vou pedir a nossa irmã Marineide, que é a presidenta, para fazer essa homenagem a essa irmã. A minha homenagem eu farei à noite. À noite. Sim.